Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje, começando uma série de aulas sobre fontes de energia, né? E nessas primeiras aulas, né, nessa primeira e na segunda aula, a gente vai discutir mais o que é energia, né? Então, quando a gente pensa em energia e nos seus usos, né, para uma sociedade, né, poder usar a energia, ela precisa ter um determinado nível de desenvolvimento técnico-científico, ela precisa ter conhecimento, né? Talvez sociedades do futuro usem outras fontes de energia diferente da gente, né? Em filmes de ficção científica, para quem gosta de Jornada nas Estrelas, né, eles usam ali outras fontes de energia, né, num outro tipo de sociedade, de organização social. Então existe, né, uma relação, eu não estou falando só pelo Jornada nas Estrelas, mas quando a gente pensa, né, níveis de países aqui dentro do planeta, a gente vai ter, né, países mais desenvolvidos, com acesso a mais fontes de energia e diversificadas, né, do que países pobres, né? Também países desenvolvidos vão consumir mais energia, né, bruta aí, do que países pobres em função do seu nível de desenvolvimento. Então a gente pode deduzir, né, que dá para avaliar uma sociedade pela quantidade de energia que ela produz, pelo tipo de fonte que ela usa como energia, e a partir daí dá para saber também o nível de vida dessa população. Porque energia, né, melhora os transportes, a comunicação, a produção e qualidade de vida, né? E de maneira geral, né, isso não vale só para as sociedades, né? Dentro das sociedades, as pessoas mais ricas vão consumir mais energia do que as pessoas mais pobres. Aqui eu peguei, né, um mapa de indústria do Brasil. Cada pontinho desse tem ali uma determinada concentração industrial, né? As bolinhas vão mostrando, mas o que eu queria que vocês percebessem, ó, que a maioria das indústrias está no sudeste e sul do Brasil, né? E se eu tenho aqui, ó, 33%, a maior parte da energia brasileira vai para a indústria, né? Um terço da nossa energia vai para a indústria, a gente já vai ter aí de cara uma distribuição desigual da energia dentro do Brasil, né? Daí tem outros usos como transporte, né, com outro um terço quase, uso residencial aí beirando 10%, tá? Aqui do setor energético é a energia usada para gerar energia, né? Por exemplo, para refinar petróleo e outros recursos. Bem, esse daqui é o Sistema Elétrico Nacional. Vocês estão vendo aí nesse mapa onde tem as linhas de transmissão, onde o sistema está interligado, né? Olhem que interessante aqui, ó, o Amapá ele está isolado, né? Por isso que teve aquela crise energética no Amapá, né? Quando um transformador parece, né, estourou não lembro agora se foi no final do ano passado ou se no começo desse ano, mas de qualquer forma, né, ó, o Amapá não está integrado ao Sistema Elétrico Nacional. O Sistema Elétrico Nacional tem, na sua maioria, usinas hidrelétricas, mas também tem termoelétricas, né, movida aí a combustíveis diversos, e termoelétricas nucleares. Aqui é uma outra figura da mesma coisa, né? Ele está mostrando aí onde tem os sistemas isolados e integrados, né? E aqui tem um dado que é bem interessante, ó, 99,05% da população brasileira com energia. Você fala, pô, que bom, né? E só tem aí 1%, né, um pouquinho menos de 1%, 0,95% sem acesso à energia. Só que lembrem-se que o Brasil é um país de pelo menos aí 210 milhões de pessoas, né? Então, 0,95% a gente está falando aí de um universo de pelo menos aí umas 2 milhões de pessoas que ainda em 2021 não têm acesso à energia. Aqui é um outro mapa, né,
de usinas hidrelétricas. É legal porque ele mostra de tamanho, né? Aqui é a bolinha de Itaipu, né? E aqui é a bolinha, acho que de Belo Monte. Ah, não, acho que é Tucuruí, Belo Monte, acho que não está ainda nesse mapa. Mas, de qualquer forma, percebam que nesse pedaço que não está integrado ao sistema nacional, né, vão predominar em muitas termoelétricas. Isso também vai mexer um pouquinho com o preço da energia no norte do país, que é bem caro. Tá? Aqui é o sistema elétrico paulista, né, essas são as principais linhas de transmissão do estado de São Paulo. Aqui é um comparativo, né, da matriz energética mundial. Percebam que eu peguei dois gráficos diferentes, né? Na verdade, gente, a gente vai encontrar várias fontes desse tipo de coisa. E aí depende do ano, depende da metodologia. Então, os números, eles podem, às vezes, ter uma variação aí pequena de porcentagem em função da metodologia. Mas o importante é que, se isso aparecer no vestibular, vocês usem, né, o gráfico que aparecer como referência, sempre. Aqui é sobre a matriz energética brasileira e a matriz elétrica. A matriz energética é a matriz de energia como um todo, né? E matriz elétrica vai falar somente, né, da geração de eletricidade, né? Então, a nossa principal fonte de eletricidade ela é hídrica. Bem, quando a gente pensa em fontes de energia, tem as fontes renováveis e as não renováveis. A gente vai falar mais disso mais para frente, né? Mas basicamente é entender o significado das palavras. A renovável se renova, né? E a não renovável leva muito tempo para se renovar ou não se renova. Então, na escala de vida da gente, a gente não consegue, por exemplo, criar mais carvão, criar mais petróleo, criar mais gás natural. Mas, por exemplo, usar energia de biomassa, a gente conseguiria. Por exemplo, o etanol. E para terminar, né, eu queria deixar aí uma indagaçãozinha aí com vocês, né, uma reflexão. Uma vez eu vi essa pergunta, né? Toda energia é solar? Depende, né? Porque se a gente pensar na hidrelétrica, precisa do calor do sol para evaporar a água ir parar nos rios. Se a gente for pensar na energia eólica, também precisa, né, da diferença de incidência de sol na superfície para gerar ventos. Se a gente for pensar em fontes que não são renováveis, como petróleo, por exemplo, carvão, gás natural, xisto, né, que hoje são as principais fontes de energia da humanidade, ele depende aí de organismos, de seres vivos que no passado, né, dependeram do Sol. Então, o Sol foi uma fonte bastante importante aí para esses tipos de energia, né? Talvez a única que não depende de Sol mesmo, né, é a geotérmica ou a nuclear, né, que vai usar aí elementos químicos radioativos. Mas todas as outras fontes de energia, de maneira direta ou indireta, né, precisaram em algum momento aí do Sol, né? Só voltando aqui, ó, ele mostra, né, duas formas diferentes de ver as fontes de energia do mundo, né? Mas percebam, ó, carvão, petróleo e gás, né? Nos dois varia o número, mas nos dois gráficos são os mais importantes, né? Praticamente 3/4 da energia mundial é dessas três fontes, até mais. Enfim, né? Isso é energia solar, por assim dizer, acumulada ao longo do tempo. Por fim, como que a gente avalia, né, uma fonte de energia? Tem várias coisas aí para a gente levar em consideração. O custo inicial, quanto custa para instalar, né? Por exemplo, fazer uma hidrelétrica, quanto que custa uma hidrelétrica? Custo final é o custo de venda, de uso dessa energia, tá? E as vantagens e desvantagens desse processo, né? Por exemplo, vantagem não é só financeira, né? A gente pode pensar em vantagens ambientais. Por exemplo, carvão é uma energia barata,
mas tem a desvantagem da poluição. Energia solar é uma energia mais limpa, mas tem a desvantagem da tecnologia não ser consolidada ainda e ela tem um custo inicial bem elevado. Dependendo de onde você vai usar, para que você vai usar, né, todos esses fatores eles têm que ser levados em consideração. E é isso, gente. Brigadão. Tchau, tchau.